Olá, estaremos dando início à apresentação sobre a temática de aminoácidos e peptídeos. Essa apresentação tem como base a matéria de Bioquímica Básica, orientada pelo professor Paulo de Carvalho Teixeira Vasconcelos. O nosso grupo é formado por mim, Rafael Ferreira Campos, João Pedro Barbosa Cajango e Matheus Rodrigues Soares. Nosso principal objetivo é abordar um panorama geral sobre os aminoácidos e peptídeos, que são sem dúvida os alicerces da vida em nível molecular. Quando pensamos nos componentes essenciais dos seres vivos, muitas vezes lembramos do DNA, que carrega nossa informação genética. Mas talvez o grupo de moléculas mais versátil e abundante em termos de função seja as proteínas, que por definição são macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Podemos definir as proteínas, então, como os operários que fazem a vasta maioria dos trabalhos celulares. Mas de que são feitas as proteínas? Elas são constituídas a partir de unidades menores e mais simples, os aminoácidos, que podemos considerar como os blocos construtores das proteínas. No entanto, é importante notar que a relevância dos aminoácidos vai além da construção proteica. Eles também atuam como precursores de outras moléculas biológicas cruciais, participam de vias metabólicas e alguns até funcionam diretamente como neurotransmissores ou hormônios. Então, dando sequência, o que define quimicamente o aminoácido? Essencialmente, os aminoácidos são moléculas orgânicas que compartilham uma arquitetura central muito característica. No centro de cada aminoácido encontramos um átomo de carbono central, chamamos de carbono alfa. Ligado a esse carbono alfa, podemos sempre encontrar um grupo amino, um grupo carboxila, um hidrogênio e uma cadeia lateral que chamamos de grupo R. É esse grupo R que varia entre os diferentes tipos de aminoácidos e confere a cada um as suas propriedades físico-químicas únicas, funcionando como uma espécie de identificador, determinando se o aminoácido será hidrofóbico, hidrofílico, carregado positivo ou negativamente, grande, pequeno e assim por diante. Vale ressaltar que os aminoácidos existentes possuem dois tipos: os aminoácidos essenciais, que são aqueles que nosso corpo não consegue produzir em quantidade suficiente para nossas necessidades, ou simplesmente não possuem as vias bioquímicas para sintetizá-los a partir de outras moléculas. Isso significa que precisamos obtê-los integralmente através da nossa dieta, como por exemplo a leucina, a isoleucina, a valina, o triptofano, entre outros. Por outro lado, os aminoácidos não essenciais são aqueles que nosso corpo consegue sintetizar, geralmente a partir de intermediários metabólicos ou até mesmo a partir de aminoácidos essenciais. Isso inclui a analina, o ácido aspartâmico, a cistina, a tirosina, entre outros. É importante entender que não essencial do ponto de vista dietético não significa que eles são menos importantes biologicamente, apenas que não dependemos exclusivamente da dieta para obtê-los, pois nosso corpo pode fabricá-los conforme necessário. Então, tendo em mente o que são aminoácidos, suas estruturas, variedade e como os classificamos pela essenciabilidade, vamos agora nos aprofundar um pouco mais em suas propriedades químicas e como eles começam a se unir para formar os peptídeos. Bem, o Rafael acabou de explicar um pouco sobre os aminoácidos, falando que existem os essenciais e os não essenciais. Aí fica a pergunta: o que são os aminoácidos? Os aminoácidos têm a definição como moléculas orgânicas que têm três características principais, que é um grupo amino, um grupo carboxila e também, junto a esses, eles são ligados por um carbono alfa central. Nesse carbono alfa vai ter uma ligação com radical R. Esse radical é diferente para cada tipo de aminoácido, ou seja, em cada aminoácido, esse R é representado por uma ligação diferente. E até hoje existem 20 tipos de aminoácidos naturais, onde cada um desses, o R é representado de uma forma. Aí vamos falar um pouquinho sobre as características e a função dos aminoácidos. O aminoácido tem um caráter anfótero. O que é que isso significa? Significa que ele pode ser tanto base como ácido, dependendo do meio em que ele está. Pode ser o doador de hidrogênio, de moléculas, ou pode ser receptor de hidrogênio ou de moléculas. Depende do meio em que ele se encontra. E também possui a função tampão. O que seria a função tampão? A função tampão é uma função que
ele tem a função de equilibrar, de manter o nível do pH. Ou seja, se o pH estiver muito ácido, ele no meio vai funcionar como uma base, amenizando essa acidicidade do meio. E vice-versa. Se tiver no meio muito base, ele vai funcionar como um ácido, para tentar equilibrar o pH. Ou seja, a função tampão e o caráter anfótero estão internamente ligados entre os dois, onde um está justamente por causa disso. Aí, agora o nosso amigo Matheus vai explicar um pouquinho sobre os peptídeos. Vimos em detalhes como a ligação peptídica funciona como o elo covalente. Pois bem, o que acontece quando usamos essa cola para unir alguns aminoácidos? Nós criamos os peptídeos. Essencialmente, os peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos. A formação deles é uma reação de condensação. O grupo carboxila de um aminoácido se une ao grupo amino de outro, liberando a molécula de água no processo. Por convenção didática, costumamos usar um ponto de corte. Cadeias de até 50 resíduos ou com massa molecular abaixo de 10.000 Daltons são chamadas de peptídeo. É importante notar, contudo, que essa não é uma regra absoluta, e a complexidade da estrutura tridimensional é muitas vezes o critério funcional decisivo. Se em peptídeos a sequência é tudo, como a representamos sem ambiguidade? Através de uma regra universal. A leitura é sempre feita da extremidade com grupo amino livre, o N-terminal, para a extremidade com grupo carboxilo livre, o C-terminal. Assim, um dipeptídeo como a glicilalanina, gli-ala, é totalmente diferente de alanilglicina, ala-gli. E essa ligação que os une não é uma simples ligação. Devido à ressonância dos elétrons entre o oxigênio e o nitrogênio, a ligação peptídica tem um caráter de dupla ligação parcial. E isso a torna rígida e plana, o que restringe a rotação e começa a ditar como a espinha dorsal de uma futura proteína poderá se dobrar no espaço. É por isso que essa ordem não é um mero detalhe acadêmico. Para dar uma ideia do poder disso, a troca de apenas 2 aminoácidos em um peptídeo de 9 resíduos é o que causa a diferença entre a ocitocina, o hormônio que comanda o parto e o afeto, da vasopresina, o hormônio que controla a pressão arterial de todo o corpo. A sequência não apenas importa, ela define o destino. Qual é então a fronteira que separa um peptídeo de uma proteína? A distinção fundamental reside em 2 pontos: tamanho e complexidade estrutural. As proteínas são macromoléculas que precisam se dobrar em uma estrutura tridimensional estável e complexa para poder funcionar. A analogia perfeita seria essa. Se os aminoácidos são as letras de um alfabeto, os peptídeos são frases curtas, com uma mensagem direta e específica. As proteínas são livros ou poemas, com enredo e capítulos complexos. E é justamente essa complexidade que nasce da rigidez da ligação peptídica, forçando a cadeia a se organizar em padrões estáveis, como as hélices alfa e folhas beta, que permitem às proteínas serem catalisadores biológicos e os elementos estruturais da célula. Já a flexibilidade das frases curtas é o que torna os peptídeos perfeitos para o seu papel como mensageiros químicos, encaixando-se em receptores para entregar um comando preciso. Apesar de serem frases curtas, o poder de comando dos peptídeos é imenso. Eles atuam como os principais sinalizadores químicos do corpo. E, para que essa sinalização seja precisa, a sua duração é rigorosamente controlada por enzimas, as peptidases, que clivam esses peptídeos e encerram o sinal no momento certo. No campo dos hormônios, temos a ocitocina, que com apenas 9 aminoácidos orquestra o parto e o afeto. Como mencionei, uma pequena alteração nessa sequência nos dá a vasopresina, que regula a pressão de todo o sistema circulatório. No cérebro, eles funcionam como neurotransmissores. As endorfinas, nossos analgésicos naturais, são peptídeos. E essa ação não se limita à comunicação entre células. Dentro delas, um tripeptídeo crucial, a glutationa, atuou como um dos mais importantes antioxidantes, protegendo nossas estruturas celulares contra danos. De hormônios a defesas e protetores, os peptídeos provam que, na biologia, o impacto se mede em precisão, não em tamanho.